Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Nós temos hoje uma reflexão muito bonita da nossa primeira leitura do livro do profeta Jeremias, aonde ele chega à seguinte conclusão: a pessoa maldita é aquela pessoa que afasta do Senhor o seu coração, tendo a sua força e todas as decisões da sua existência oferecida pelas fracas conclusões humanas. Quando nós passamos a confiar na palavra do homem, é sinal de ausência de esperança e ausência de fé.
Por isso que Jeremias diz que é maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia naquela palavra, achando que nós temos opções melhores que as opções que Deus oferece para nós, né? Nesse aspecto, eu acho muito interessante a história da filosofia, porque as próprias pessoas que depois começaram a receber o apelido de ateu, porque a gente sabe que tem muitos filósofos que nunca criticaram a Deus, mas criticaram a religião no momento em que viviam a fé de maneira reducionista. E aí passaram a ser chamados de ateus também, coisas que nunca foram, né? Então a gente vê, por exemplo, Nietzsche, ele que era um grande contestador da religião, ele chegou a dizer o seguinte: entre eu, que não acredito na religião, e aqueles que acreditam em Deus, infelizmente, aqueles que acreditam em Deus são mais coerentes que eu. Porque eu não acreditando em Deus, a coerência, para eu viver a coerência de não acreditar em Deus, eu precisava me matar. E eu não tenho coragem para isso, porque a minha vida não tem sentido. Então, as pessoas que acreditam em Deus e decidem existir são mais coerentes que eu, porque eu não tenho a coragem de me matar. É bonito ver uma pessoa de fora fazendo uma reflexão como essa, dizendo assim: de fato, a palavra humana, por mais lógica que tenha, é maldito quem acaba confiando na palavra, simplesmente na palavra humana. E aí a profecia de Jeremias diz assim: quem não confia em Deus e acaba confiando na palavra humana, é como se fosse comparado a um arbusto que sonha com a água no meio do deserto, mas nunca vai chegar a água e nunca vai chegar a chuva terrena. Então, é ilusão um arbusto no meio do deserto ser plantado e ficar sonhando com a água, né? E aí Jeremias diz o seguinte: mas a pessoa bendita é aquela pessoa que confia no Senhor. Então essa pessoa é como que a árvore que é plantada na beira da água, na beira do riacho. Ou seja, esse nunca vai se preocupar, até mesmo quando vem o tempo da seca na vida da árvore. Essa pessoa não vai se preocupar, porque sabe que a água está passando ali ao seu redor. Agora, o que mais nos impressiona nesses versículos de Jeremias é o que Deus diz. Deus diz assim: para as decisões do coração não existe remédio. Coração não tem como entendê-lo. Pais e mães nunca vão entender as decisões dos filhos. Marido e mulher nunca vão entender as decisões uns dos outros. Para o coração não há remédio. Ou seja, o ser humano sempre vai ser um mistério. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, tem uma vida segura, fixa, e no momento do nada decide largar tudo e perde o sentido da vida. Vá se entender isso. Às vezes uma pessoa comprometida, do nada se apaixona. Vá se entender isso. O coração humano sempre é um verdadeiro mistério. E aí diz até de maneira humorada, né? O que mais há de enganador é o coração. Por isso, não cabe a nós julgarmos o coração das pessoas. A profecia de Jeremias diz assim: só pertence ao Senhor examinar os corações, retribuindo a cada um conforme o seu caminho, conforme a sua reta intenção e conforme o fruto das ações que a pessoa toma nesse mundo. É só Deus que entende o nosso coração. Até nós jamais iremos entender. O Evangelho de hoje mostra uma grande diferença que existe entre o rico e o pobre Lázaro, né? A diferença é tão grande, que o homem rico, ele nem possui um nome.
Ele se tornou conhecido na sua sociedade como aquele que era o homem que dava festas esplêndidas todos os dias. Lázaro, que perdeu a sua dignidade, mas não perdeu a sua identidade, porque tinha um nome, cheio de feridas, ficava à porta do rico procurando matar a fome com as sobras daquela casa, mas nem isso tinha. O único consolo que Lázaro recebia era o consolo dos cães que vinham lamber as suas feridas. Que situação desagradável, né? Mas chega a hora da verdade, e a gente sabe que o que vale diante das coisas que a gente enxerga, de situações tristes no mundo, é a hora verdadeira, onde cada pessoa se encontra com Deus. Nessa hora, Lázaro morre e vai para junto de Abraão, e recebe a promessa. O rico, conforme diz o Evangelho, vai para a terra. Em outras palavras, permanece no tormento da sua consciência, permanece no sofrimento que ele mesmo provocou para si. Teve tanto tempo para ajudar o próximo e não ajudou. Ele fica na secura e na ausência de algo que venha refrigerar a sua vida. É interessante o diálogo que Jesus propõe, que Jesus conta na parábola. O rico diz assim: pelo menos manda esse pobre Lázaro vir e molhar a ponta do dedo e tocar na minha língua para eu ter um refrigério, para eu ter um consolo. Porque aqui a tormenta é demais, porque aqui o sufoco e o calor é demais, Interessante que essa secura, na ausência de um sentido para a vida, ele acaba implorando a clemência de Abraão, mas infelizmente ele implora tarde demais. Nem tem como avisar parentes e amigos, porque não há mais oportunidades para eles. O interessante é a maneira como Abraão conversa com ele. Foram-lhe dadas tantas oportunidades, os profetas, os patriarcas, pessoas que falaram do reino de Deus, pessoas que falaram da boa nova, foi dada tantas oportunidades, ele preferiu desperdiçar todas, gastando a sua vida com os bens que possuía. É uma parábola que faz a gente pensar o que a gente pretende com a nossa existência. É uma parábola que nos faz meditar, de fato, pensar no que vale a pena fazermos nesse mundo, O fato é que o rico, ele tinha riqueza. Ele se aproveitou do bom e do melhor, mas ele perdeu um valor, Deus nos deixa livre. Cabe a nós a decisão de perceber assim, o que você procura para a sua existência? A riqueza material, ou você procura se enriquecer de virtudes e de valores para a sua vida? A escolha pertence a nós, É claro que se a gente faz uma escolha pela sabedoria, pelas virtudes, é claro que nós nunca vamos nos enriquecer nessa terra. Isso é óbvio. A escolha pertence a nós, a liberdade a nós. Aí, sempre nós seremos os responsáveis pela nossa decisão, A fé simplesmente aponta uma coisa: após a nossa Páscoa, nós vamos ter a surpresa de Deus, conforme Lázaro teve. A escolha pertence a nós, Cabe a cada um fazer o seu discernimento e ver aonde pretende chegar com a sua vida. Então vamos agora